Olá, sou Adriane Soares e a partir de agora estarei à frente do UNG Ciência, mostrando os mais diferentes temas para vocês. E o nosso tema de hoje é sobre cuidados com a voz durante o inverno. Devemos cuidar da saúde da nossa voz o ano inteiro, mas é em épocas mais frias que devemos ter um cuidado especial, pois as mudanças bruscas de temperatura afetam a saúde da nossa voz. Conversamos com a regente do coral do Conservatório Municipal de Guarulhos, Débora Rossi, com o professor César Magalhães Borges, do curso de Comunicação Social aqui da Universidade de Guarulhos, e também com a fonoaudióloga Márcia Menezes. Não saia daí, UNG Ciência começa agora! A voz é o som produzido pela vibração das pregas vocais na laringe, pelo ar vindo dos pulmões, e é algo tão característico como a nossa impressão digital, ou até mesmo o DNA. Ela varia de acordo com sexo, idade, profissão, personalidade e estado emocional. É através da nossa voz que expressamos o que estamos sentindo, ideias, pensamentos, e durante o inverno devemos tomar uma dose extra de cuidados com a saúde da nossa voz. A temperatura está caindo, o inverno está chegando. E será que você está pronto para cuidar corretamente da saúde da sua voz? A voz é uma característica humana que está relacionada com a necessidade do homem de se expressar, se comunicar e se socializar. Os profissionais que usam a voz como principal ferramenta de trabalho muitas vezes necessitam de um treinamento de apoio para desenvolver o seu potencial vocal. A fonoaudióloga e coordenadora do Departamento da Voz da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, Márcia Menezes, fala sobre o que a falta de cuidados pode causar e por que, nessa época do ano, é que devemos ter mais atenção com a saúde da nossa voz. Essa época do ano que vem agora, outono, inverno, tem algumas questões que envolvem não só a voz, mas o corpo como um todo. Uma delas é justamente a queda da temperatura, então o fato de estar mais frio, as pessoas acabam ingerindo menos água, porque geralmente está associado a beber água, a sede, e a sede porque está calor, e não porque a gente precisa estar com o corpo hidratado. Então uma das coisas é, esfriou, as pessoas bebem menos água, e a falta de hidratação no corpo faz com que a laringe, que é o órgão que tem as pregas vocais e produz a voz, ela fique com pouca lubrificação, e a falta de lubrificação faz com que as pregas vocais se atritem um pouquinho mais. Uma outra coisa que acontece são os poluentes do ar. Então, na época de outono, inverno, a gente acaba tendo mais poluentes aéreos, e isso faz com que as pessoas façam uma respiração, ela tem uma respiração um pouco mais suja, e o ar que a gente respira vai direto para a laringe. Tem mais secreções, porque o corpo se sente agredido, aí ele começa a produzir secreções, então pode dar mais pigarro. Então, quando você está nesses períodos de gripe, de sinusite, de obstrução nasal, isso pode provocar um prejuízo na voz, porque o amplificador da voz é justamente essa região mais alta do trato fonatório. Então, se você não tem esse amplificador, a voz acaba saindo com um pouquinho mais de dificuldade, né? E a terceira coisa é justamente as mudanças bruscas de temperatura. Então, essa época que nós estamos de transição, né, entre o verão e o inverno, que agora é o outono, a gente tem períodos que de manhã está mais frio, durante o dia esquenta, à noite esfria de novo, e para quem é mais sensível, essas oscilações podem dar alguma alteração da saúde, incluindo as vias aéreas respiratórias, e isso pode provocar uma alteração na voz também. De acordo com a Lei nº 6.965, o fonoaudiólogo é o profissional que atua em pesquisa, prevenção, avaliação e terapia fonoaudiológica na área da comunicação oral e escrita, voz e audição, bem como em aperfeiçoamento dos padrões da fala e da voz. O fonoaudiólogo é o profissional que tem como objeto de estudo a comunicação humana. Então ele foca não só na reabilitação, mas é na potencialização, na habilitação, na prevenção. Então, olha, eu gosto de tal coisa e eu quero melhorar meu desempenho, né?
cantado, falado, interpretativo? O que eu posso fazer? É o fonoaudiólogo que vai dar as técnicas, as dicas, o acompanhamento. E uma das formas de você ajudar essas pessoas é fazendo uma atuação fonoaudiológica, onde você vai poder orientar a pessoa para quê? Para ela conhecer como a identidade comunicativa dela, então como que ela se comunica, porque muitas vezes a gente não percebe como que a gente se comunica, então conhecer um pouquinho da sua identidade comunicativa, então não ficar vinculado ao atendimento fonoaudiológico à doença. Eu tô rouco, eu tô com uma alteração de articulação, aí eu preciso fazer um tratamento. Existe um profissional que cuida desses aspectos de comunicação, que não necessariamente está vinculada à doença, mas que a potencializar, a prevenir, a melhorar, a ajudar no teu rendimento de comunicação, independente da área que você atua, independente se é voz falada, se é voz cantada, se é vendas, se é liderança. De acordo com pesquisas realizadas, uma das principais consequências do frio é o ar mais seco, o que afeta diretamente as pregas vocais. Quem trabalha com esse instrumento precisa ter uma atenção especial nessa época do ano, como atores e cantores, por exemplo, sejam profissionais ou cantores amadores de final de semana. A gente canta, tem a bebida envolvida, porque acaba tendo uma cervejinha gelada, uma caipirinha, tal, ou mesmo refrigerante, você vai bebendo tal, e vai cantando. E não necessariamente você está preparado, está com técnica, está aquecido. Então você tem um desgaste vocal grande e não dá para você ter certeza que não vá acontecer alguma lesão nesse período, Então tem que ficar atento com rouquidão que persiste por mais de 15 dias, assim, tem que fazer uma avaliação, otorrinolaringológica e fonoaudiológica. E aí vem os amadores. Se você tem um karaokê, um videokê e quer cantar o dia inteiro, vamos fazer um trabalho de assessoria aí, mesmo que seja no amador, mas preventivo mesmo, para não ter, Porque é um prazer cantar, Problemas com a voz podem colocar em risco a carreira profissional de palestrantes, radialistas, cantores. Conversamos com a regente do coral do Conservatório Municipal de Guarulhos, Débora Rossi, que nos explicou quais cuidados devemos ter com a voz nessa época do ano e a importância de se manter sempre bem hidratado. No inverno a gente precisa ter um cuidado maior com a voz, é uma época do ano que há uma mudança de temperatura e as pessoas ficam em lugares mais fechados. Isso ajuda no contágio com doenças respiratórias e o tempo está muito seco, isso também prejudica. Na verdade, quem usa a voz como instrumento de trabalho tem que cuidar dela o tempo inteiro, Como um jogador de futebol tem que cuidar da sua musculatura, a gente tem que cuidar da nossa voz porque é dela que a gente depende. Só que nessa época do ano, em especial, a gente está mais suscetível a doenças respiratórias, então um pouquinho de atenção a mais é sempre importante. Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que nessa época do ano a gente precisa de muita hidratação. O tempo está muito seco e isso faz com que a gente acabe muitas vezes respirando de maneira errada. A incidência de doenças respiratórias, rinites, sinusites, ela acaba sendo um pouco maior. As pessoas às vezes com o nariz congestionado acabam respirando pela boca e a gente deixa de filtrar o ar. Então a gente pode ter um risco maior de contágio. Acho que a coisa principal que a gente deveria ter em mente é a hidratação. Tá tomando água sempre, o tempo todo. Quem trabalha com voz precisa ter uma garrafa d'água, um copo d'água do lado o tempo inteiro. A gente costuma falar da natureza como se a natureza estivesse lá fora e nós não pertencêssemos a ela, mas tudo que acontece com a natureza acontece conosco. Então, se está seco lá fora, nós também estaremos mais secos. Então, nós precisamos nos hidratar mais nesse período, precisamos ter cuidado maior, sim, até porque é uma época em que a garganta fica mais sensível exatamente pela secura do ar. Então, é importante. Também tem muito o que nesse período, Tem muito das inversões térmicas. O nosso verão ele é um verão estranho, porque às vezes você está durante a tarde com calor intenso, você vai sair à noite e já está muito frio. Então é importante até, se for o caso, se a pessoa estivesse sentindo que a garganta já está um pouco ruim e tal, cobrir mesmo a garganta, usar um cachecol, alguma coisa assim, que é uma forma de se proteger.
Então, tem uma coisa interessante da água, né? Que a gente fala, olha, é importante beber bastante água na atividade falada, na atividade de uso da voz. Algumas pessoas perguntam, mas não pode ser outros líquidos, né? Não pode ser, por exemplo, um suco, não pode ser um chá, tem que ser a água em si. Via de regra é a água, porque ela é a mais neutra, não tem interferência de agredir estômago, nem dar algum tipo de alergia. Além disso, vale a pena fazer ingestão de líquidos isotônicos, que a gente chama, dependendo da sua carga, para dar conta mesmo de hidratar, porque a água ela lubrifica, mas ela não entra na prega vocal. Então, não tem como o líquido, a água ou qualquer outro líquido passar pelas pregas vocais, porque a prega vocal ela está no sistema respiratório e o líquido, que é o alimento, vai para o sistema digestório. Então, o que a prega vocal acaba recebendo de lubrificação? Via sistêmica. Então, entra na corrente sanguínea e aí chega na prega vocal. Então, ela é um pouquinho mais demorada para acontecer essa hidratação. Água gasosa. Então vou beber água com gás. Então, não adianta, porque a água gasosa ela tem um malefício, porque assim como qualquer líquido gasoso, você corre o risco de ter o refluxo. Então, você tem a hidratação pela água, mas você tem o refluxo que é super prejudicial para a laringe. Então, é não recomendável. Outra coisa é beber água, tem aquele kit, água gelada e com gás, que são as duas coisas que a gente não recomenda. Todos nós precisamos ter cuidados com a nossa voz, mas para quem utiliza a voz profissionalmente, é preciso ter alguns cuidados essenciais. Vejamos alguns deles. Um cantor que está um momento antes da sua apresentação, um momento antes que ele vai usar a voz em excesso, a gente evita algumas coisas. Derivados de leite, laticínios, queijo, chocolate, mel, qualquer tipo de alimento que vai deixar a sua saliva um pouco mais espessa, a mucosa um pouco mais grossa, porque isso dificulta na vibração da prega vocal e isso vai dificultar a sua emissão. Que mais? Alimentos pesados, muito gordurosos, alimentos que podem prejudicar a sua digestão e que vão fazer com que o teu organismo funcione mais para digerir aqueles alimentos do que estar concentrado na tua atividade daquele momento, que é cantar. Então, antes de uma apresentação, a gente evita alimentos pesados, qualquer derivado de leite, e o que pode ser bom são alimentos que têm uma característica que a gente fala adstringentes, assim, eles limpam um pouco o trato. Então, caju, maçã, salsão, são coisas que deixam a saliva mais fina e, além do fato da mastigação, ajudar na produção maior de saliva. Então, não é que são alimentos bons para a voz, mas se você tiver que optar para comer alguma coisa antes de cantar, opte por esses. Na verdade, a postura corporal, ela interfere em tudo que você for falar. A gente tem um aparelho fonador aqui, que é composto não só da laringe, né, das pregas vocais, mas que depende de uma fonte de energia que é a nossa parte respiratória, né? Eu preciso que o ar passe pelas pregas vocais para que elas vibrem e eu produza o som. Então, se eu não estou na postura adequada, eu vou dificultar essa passagem do ar. Se eu estou curvado, se eu estou torto, então a melhor coisa é sempre uma postura ereta para que o fluxo de ar aconteça da melhor forma possível e aí sim eu vou ter uma projeção vocal melhor. O que você precisa tomar cuidado é se você estiver doente. Então, se você está com dor de garganta ou se você está com um processo alérgico, então a voz precisa ser poupada. Não tem mágica. Se você está rouco, o remédio é ficar sem falar. Não tem alternativa, né? Você precisa de repouso vocal. É lógico, essa rouquidão ela pode vir de vários fatores. Ela pode vir de um processo inflamatório, então dá um edema na prega vocal, ela fica mais inchada. Ela pode vir do uso excessivo da voz, ela pode vir de vários momentos, de várias questões, e isso quem vai orientar é o médico, né? Ele que vai dizer qual é o problema. Mas sempre que você não tiver em 100% da sua condição vocal, a melhor coisa a fazer é ir muita hidratação e repouso vocal. Evitar falar, evitar cantar, para não piorar qualquer quadro que você já tenha. Vamos para um breve intervalo e no próximo bloco você confere dicas de cuidados com a voz para a prevenção de problemas e a importância do aquecimento vocal. Não saia daí, UNG Ciência volta já!
que você busca numa universidade? Mensalidades acessíveis? Já sei, boa localização. Melhor ainda, tradição de ensino e boa infraestrutura. Mas que tal uma universidade que reúna tudo isso e muito mais? Uma universidade completa. A UNG é a melhor instituição particular de Guarulhos e Alto Tietê. Ela oferece mais de 50 opções de carreiras em unidades pertinho de você. Faça já a universidade que faz mais pela sua carreira. Vem pra UNG! Voltamos com UNG Ciência. E falando em cuidados com a voz, algumas pessoas acreditam em mitos, do tipo mel com própolis, gargarejo com vinagre ou até mesmo pastilhas milagrosas. Esses mitos servem apenas para mascarar um problema, que pode ser grave. A gente tem muita propaganda, né? Vende, você está rouco, usa pastilha tal. Não, nada disso funciona, a não ser que você esteja realmente doente e o seu médico te indique alguma pastilha porque vai te ajudar em alguma coisa, uma questão específica. Mas não, ela não vai te ajudar. O que vai acontecer, efetivamente, é que ela pode mascarar algum sintoma que você tenha. Então, algumas pastilhas elas acabam tendo um efeito mais ou menos anestésico. Tem gente que fala máscara de gengibre, cravo, né, sprays. A maior parte desses sprays que vendem por aí são diluídos em álcool, e o álcool é um inimigo da voz, né, porque ele resseca o trato vocal. Então, eu diria que eu não recomendo nenhuma delas. A única recomendação é beba muita água o tempo inteiro. Gargarejo com gengibre, com vinagre, sal, né? Isso é bom para a voz, tal. O gengibre tem um fator anti-inflamatório até, mas é para quando você está com amidalite. Não necessariamente você está rouco porque você está com amidalite, então não resolve o gargarejo. Não adianta fazer esse gargarejo com água morna, sal e vinagre, uma gotinha de limão. Gargarejo com conhaque é para quem gosta de beber um conhaquezinho, então acaba fazendo, né? Eu tenho uma desculpa, mas também não ajuda. Ou beber o conhaque, porque aí aquece. Realmente dá uma sensação de aquecimento, mas ele não ajuda, não resolve. Então isso é muito mais mito do que verdade. Bebida alcoólica faz mal. Não estou pregando nada a respeito da saúde, mas para quem canta não é bom. O álcool ele tem dois efeitos. Primeiro, que ele acaba amortecendo um pouco a região das pregas vocais e você, com essa região amortecida, é capaz de fazer um esforço que vá além do que você poderia fazer e não sentir. Então, na hora, você pode até ter uma sensação, nossa, eu estou ótima, não estou sentindo nada, e depois você vai ter a consequência disso. O segundo efeito é que o álcool evapora e resseca o trato vocal. E aí, com a prega vocal mais seca, pode ter atrito na hora da vibração e isso causar um problema mais sério. Esse atrito entre uma prega vocal e outra faz com que ela tenha pequenas lesõezinhas, microlesões, que se não for repetitiva, ela passa assim que você para de falar. Mas se ela for recorrente, ela pode provocar uma doença na laringe. Uma das mais comumente encontradas nesses casos são os nódulos vocais, que são os calos, né? Comumente encontrado aí na população que acaba falando um pouco mais, são os calos vocais, que é popularmente conhecido como calos, mas o nome científico são nódulos, e eles são causados por isso. O que a gente comumente chama de calos vocais são pequenos nódulos que acontecem na prega vocal, que podem ter várias razões. Uma das razões mais comuns, pelo menos dentro da minha área de atuação, é do uso errado da voz. Usar a voz em excesso sem a técnica adequada. Então, o que acontece? A gente tem as pregas vocais, elas vibram e elas acabam meio que encostando, raspando uma na outra. Isso cria um edema, um inchaço. E o uso repetitivo faz com que esse inchaço não saia mais como um calo que você tem onde você usa o sapato apertado o tempo inteiro e acaba formando. Isso acontece na prega vocal. Isso pode ser resolvido de duas maneiras, com fonoterapia, né, com exercícios indicados por um fonoaudiólogo que vai avaliar o seu caso e saber, então às vezes isso regride, mas isso pode estar num estágio que não consiga regredir mais e aí o único processo é uma intervenção cirúrgica. Então é grave? É grave. Pode acontecer
por qualquer coisa? Não, normalmente é por um uso excessivo. Então, o que a gente costuma falar é assim, se você fica rouco com frequência, se você está rouco por mais de 2 semanas, procura um médico. Para evitar problemas com a voz, é preciso fazer aquecimento e o desaquecimento vocal. A importância desse tipo de exercício você confere agora. A questão dos exercícios vocais são coisas muito direcionadas para o que a pessoa vai fazer. Minha área de trabalho é canto, né, eu trabalho com coral, então eu vou acabar direcionando o exercício para aquilo que eu quero do cantor. Pensando na ideia da prevenção, é sempre importante a gente pensar num processo de aquecimento e desaquecimento vocal antes do uso excessivo da voz. Ou quer seja numa aula, numa palestra, algum cantor. Da mesma forma que a gente pensa numa musculatura de um atleta que faz um alongamento antes e depois da atividade física, na hora do canto a gente também precisa fazer isso. Então tem sempre um processo de aquecer a musculatura da laringe, sem agredir diretamente as pregas vocais, para que o nosso aparelho fonador esteja mais pronto para aquela atividade que vai ser feita por um período mais prolongado. E depois disso, o desaquecimento vocal para que a musculatura volte para a posição normal, a voz saia da região de voz cantada e vá para a região de voz falada. Então, quem prescreve esses exercícios são os profissionais fonoaudiológicos, da fonoaudiologia. Então, o que acontece? Profissionais formados em fonoaudiologia, especialistas em voz, eles estudam todas as prescrições de exercícios necessários para aquela determinada pessoa. Então, tem exercícios que a gente prescreve especificamente para a tua característica de voz. Cada pessoa, a voz, ela é quase que ela é praticamente uma impressão digital. Então, nenhuma voz é igual à da outra pessoa. Cada pessoa tem uma voz característica. Essa característica de voz, ela requer algum treinamento específico também. Então, o fonoaudiólogo, ele acaba fazendo uma avaliação dessas características vocais e não necessariamente uma avaliação porque a pessoa está com problema de voz. O meu conhecimento, o meu convívio com profissionais da voz sempre se deu assim de forma muito empírica, não é? Então, assim, eu aprendi muito trabalhando com pessoas de teatro, com pessoas que cantam, e um dos exercícios que o pessoal usa muito é o quê? Respirar, deixar o ar descer aqui para o diafragma, então encher aqui o tanquinho, e fazer, por exemplo, um exercício assim, olha. Isso aí você vai trabalhando com o ar. Então, quanto mais tempo dura esse teu motorzinho, né? Quer dizer que você está trabalhando bastante com o ar que vem do diafragma. Outro que também ajuda já a relaxar a caixa bucal, os lábios, tudo, né? É fazer o... Vou ficar bonito fazendo isso, né? Mas tudo bem. E ainda tem um outro exercício que é bem interessante, que é o quê? É você... com a língua, né, você rodear, né, a língua como se fosse um movimento de liquidificador mesmo por dentro, né, da pele, assim. Então você faz, por exemplo, o sentido horário, né? Depois sentido anti-horário. E com isso você acaba também exercitando a língua, que é um músculo, né, e que precisa também estar fortalecido, preparado, né, este músculo, né, para o ato da fala. O que acontece é que muito profissional da fala não se prepara para falar, mas falar é algo que exige o seu aquecimento, o seu preparo prévio também e a sua postura adequada de respiração, física, tudo. O UNG Ciência de hoje fica por aqui. Bom, agora você já sabe que os problemas com a voz estão relacionados à falta de hidratação. Beber bastante água nessa época do ano é essencial. Se você tem alguma sugestão, ligue para nós, 2464-1796, ou mande um e-mail para tv@ung.br. Esse e outros programas produzidos pela TV UNG você confere em nosso canal no YouTube. Até semana que vem com mais UNG Ciência. Tchau!